pastor, né, com esse gabarito, um homem de Deus, esse grande homem de Deus, literalmente. Vem para cá, pastor Ivan, mais conhecido como pastor Insano. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Agora eu vou passar vergonha. Pode tirar a foto aí, tá? Pode tirar a foto que eu vou passar vergonha agora. Pastor, 1,90 m? 1,90 m? Não, 1 metro deixa pra lá. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Ivan Júnior de Brasília, conhecido como pastor Insano. Se você quiser saber mais, me siga lá no Instagram, @pastorinsano, pastor por escrito mesmo, sem abreviar. Tem um canal no YouTube também, Pastor Insano. E tem o nosso site, redeinsana.com.br, onde nós fazemos vários desafios, como por exemplo, de ler a Bíblia inteira em 42 dias, ou de escrever o seu livro em 42 dias. Temos mais de 30 livros que já foram escritos nesse desafio, e 15 que já foram publicados, né? Então você pode participar desses desafios insanos, são insanidades que trazem sanidade para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz parece loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus! E dentro da ficção existe o que se chama de plot twist. Fala comigo, plot twist. O que é o plot twist? Plot twist é quando você está assistindo um filme, ou quando você está lendo um livro, ou quando você está assistindo uma série, e de repente aquela história toma um novo rumo totalmente inesperado. É uma virada inesperada, né? Quando a gente acha que vai para um lado, de repente acontece algo e muda todo aquele percurso. É uma virada inesperada. Hoje eu vim aqui nessa noite dizer que você vai viver uma virada inesperada na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso não é só para ficção. Na nossa vida nós vivemos viradas inesperadas. Nós vivemos momentos em que parece que está tudo indo de uma forma e de repente isso tudo muda. E eu vim aqui dizer para você que nós somos participantes ativos dessas viradas nas nossas vidas. Existem muitas dessas viradas que elas acontecem realmente porque é a vontade soberana de Deus, e não há nada inclusive que a gente possa fazer sobre isso. Mas a maioria das viradas que nós vivemos nas nossas vidas, elas são provocadas. Fala comigo assim, provocados. Fale para alguém perto de você assim, você pode provocar uma virada na sua vida. Então, através da oração, através do jejum, através de uma campanha como essa, né, através de passos de fé, através da sua semente, através da sua palavra profética, você pode criar no mundo espiritual e que vai reverberar no mundo natural uma virada para a sua vida. Atitudes, onde a sua vida está num rumo e de repente algo acontece, né? Eles chamam isso de ponto de virada, turning point, né? Ou um ponto de inflexão, que é esse plot twist, como eu gosto de chamar, de acordo com a ficção, que é na realidade também, que é quando a sua vida está indo por um caminho e de repente algo acontece e você passa a viver um novo rumo que é para cima, em nome de Jesus, amém? Então hoje eu vim aqui dizer para você que você vai viver uma virada ainda esse ano na sua vida, em nome de Jesus. Nessa situação que você está colocando diante de Deus, você pode viver e você vai viver essa virada na sua vida. Na Bíblia nós temos vários exemplos sobre isso, né? Davi, por exemplo, a Bíblia fala que ele, quando estava tudo certo, ele agora estava reinando, estava em paz dentro do seu palácio, ele de repente, ele toma uma decisão. Ele olha e ele está no seu palácio e ele vê a arca habitando numa tenda, e ele diz, eu estou num palácio e a arca está habitando numa tenda, eu quero fazer algo grande para Deus. E a Bíblia diz então que ele se propõe em seu coração a construir um templo para Deus. Ele se propõe a fazer algo, e aquilo chama tanta atenção de Deus, que Deus libera uma promessa para Davi. Deus diz para Davi assim, por causa dessa sua atitude em fazer algo para mim, você sempre terá um descendente seu assentado no trono. E a partir de Davi, então, sempre houve um descendente de Davi, inclusive Jesus é o descendente de Davi, da tribo de Judá, por causa da atitude de Davi. E o Senhor faz essa promessa, para sempre haverá um descendente de Davi assentado no trono. Então, uma atitude que reverbera pelos séculos, uma atitude que vira a nossa história.
Nós temos, por exemplo, Ana, que estava ali estéril, não podia ter filhos, e tudo que ela queria era ter um filho. E ela chega diante do Senhor, e ela se coloca diante da presença de Deus, e ela provoca os céus a favor dela. E a Bíblia diz então que o Senhor olha para ela com favor, e a história dela é virada. Ela vive esse ponto de virada na vida dela, e ela passa então, gera então Samuel. Quando ela faz um voto, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para servi-lo no teu altar. E aquela atitude dela de fazer um voto faz com que algo vire na vida dela. Então hoje eu vim aqui dizer para você que Deus está de olho nos seus votos, Deus está de olho nos seus propósitos, Deus está de olho na sua oração, e isso vai provocar uma virada em nome de Jesus, amém? A Bíblia é cheia de exemplos assim, de pessoas que tomaram atitudes. E hoje pela manhã aqui eu falei sobre o mistério do sumiço das jumentas, O mistério do sumiço das jumentas. Fala comigo, o mistério do sumiço das jumentas. Saul também foi alguém que experimentou essa virada na vida dele. Eu quero olhar com você esse texto que está em 1 Samuel, no capítulo 9, falando sobre isso aqui. Essa é uma mensagem que me acompanha na minha vida, porque para mim essas verdades são muito fortes, e eu quero compartilhá-las com você aqui nessa noite, a partir de 1 Samuel, capítulo 9. A Bíblia diz assim, a partir do verso 1, no texto de 1 Samuel 9: Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo o Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Era mais alto que eu, viu, pastor? Está vendo aí, né? Ele era bem... Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. Em algumas traduções diz que elas se extraviaram, elas sumiram. O tema da mensagem aqui é o quê? O mistério do sumiço das jumentas. As jumentas sumiram e nós estamos aqui para investigar por que elas sumiram e aprender com esse texto. Amém? Então aqui a Bíblia diz que essas jumentas de Quis, esse homem muito rico, sumiram. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim. Acho que eu pulei aqui. As jumentas sumiram e ele disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salis, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim chegaram à região de Zufi, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa, não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia, nessa cidade mora um homem de Deus, o povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo, talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: tenho comigo uma pequena quantidade de prata, pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Então eles foram à procura desse homem de Deus, que era Samuel. Fala comigo assim: quando as jumentas somem. Nós temos algumas chaves aqui que eu quero liberar para você nessa noite, que eu entendo que são muito preciosas para as nossas vidas e que nós podemos meditar nesse texto. A Bíblia está dizendo aqui então que Quis era um homem muito rico, que tinha uma criação de jumentas. Provavelmente a sua riqueza, as suas posses estão relacionadas a essa criação de jumentas. E aí, de repente, essas jumentas somem, desapareceram, extraviaram, sumiram as jumentas. Então Quis chama seu filho Saul e diz para ele, Saul, um jovem, diz para ele assim: olha, você precisa ir atrás das jumentas que sumiram. E a Bíblia diz então que Saul sai procurando essas jumentas. Ele vai com seu servo e procura por vários lugares, passa alguns dias procurando, mas não encontra essas jumentas. E quando ele decide que ele vai voltar, então o servo, e isso é uma chave preciosa, ter pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar nessas horas, que vão nos dar uma dica. Talvez você está aqui porque Deus colocou alguém para poder dizer para você: olha, tem um culto, Passos de Fé, você tem que ir lá fazer uma campanha, olhe para alguém, se você está com alguém perto de você aí, que é alguém que te incentiva a buscar a Deus, glorifique a Deus pela vida dele, olha para ele aí e diga: obrigado por me convidar, por me trazer aqui. Saul tinha essa pessoa do lado dele,
E essa pessoa foi quem instruiu ele, dizendo assim: olha, tem um homem de Deus que a gente pode procurar, tem alguém que com certeza vai ter a resposta que a gente está precisando. E aí então eles decidem ir procurar Samuel, que era o profeta, que era esse homem de Deus. Eu aprendo algumas coisas aqui, e uma das coisas é que quando as jumentas somem, nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Na verdade, as pessoas costumam procurar a Deus quando a jumenta some. Quando algo sai do nosso controle, quando algo dá errado aos nossos olhos, é nessa hora que a gente corre para Deus, sim ou não? Sim ou não? Eu sou pastor há alguns anos e eu não me lembro de nenhum caso de uma pessoa chegar para mim e dizer: pastor, eu vim aqui para a igreja porque a minha vida está tão top, está tão linda, está tudo tão bom, que eu falei, eu tenho que ir para a igreja. Normalmente as pessoas vêm como? Elas vêm porque elas têm jumentas que sumiram, ou porque o casamento está desmoronando, ou porque tem uma questão de saúde, ou porque tem uma questão financeira, ou porque tem uma questão familiar, ou porque tem todas essas questões misturadas. E a pessoa então vai o quê? Corre para Deus. E está certo, porque esse é o lugar que a gente tem que correr, porque Ele é a resposta, Ele tem a solução, em nome de Jesus, amém? Agora, Saul então, com o seu servo, com essa instrução do seu servo, ele fala: eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que procurar um servo de Deus, eu tenho que procurar um homem de Deus que vai poder nos dar uma resposta. Então, nós entendemos que os problemas nas nossas vidas, quando nós conseguimos enxergar isso com uma visão ampliada, nós conseguimos perceber que os problemas nas nossas vidas são oportunidades para que a gente possa conhecer a mão de Deus ao nosso favor. É quando nós olhamos para uma circunstância difícil e entendemos: opa, essa é uma oportunidade, um plot twist. Essa é uma oportunidade de uma virada. É esse momento em que eu vou me lançar diante do Senhor, como Ana fez, para que Deus pudesse virar a sua sorte. Como aquele cego Bartimeu, que a Bíblia diz que estava ali à beira do caminho, e quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começou a clamar. Ele falou: essa é a minha oportunidade de viver uma virada na minha vida. E ele começou a clamar, e tentaram calá-lo. Ei, tem gente que às vezes vai tentar calar você e desanimar a sua fé. Tem gente que talvez vai ser levantada para dizer: não adianta nada você ficar indo para esse culto e até agora não aconteceu nada. Mas eu vim aqui dizer para você: não dê ouvido às vozes que vão tentar vir para te impedir de buscar aquilo que Deus tem para você, porque você vai encontrar as jumentas que sumiram, você vai receber a resposta que você precisa. Continue a clamar, continue a buscar, porque você vai viver essa virada. Porque quando nós perseveramos, nós vamos ver essa resposta. E naquele momento ali então, Saul teve a oportunidade de buscar uma resposta de Deus, de viver essa virada na sua vida. Mas para viver uma virada nas nossas vidas, uma chave, nós precisamos nos mover. Fala comigo: eu preciso me mover. Eu preciso me mover. Saul precisou se levantar. Eu costumo brincar que a Bíblia diz que ele era um jovem. Eu costumo brincar dizendo que estava ali Saul dentro do seu quarto com ar-condicionado, jogando PlayStation, assistindo, maratonando série no Netflix, tudo lindo, papai rico, criador de jumentas, com a empresa, a mega empresa de jumentas dele. E aí, de repente, o pai bate na porta do quarto e fala: meu filho, eu preciso que você se levante agora, e eu preciso que você vá atrás das jumentas, porque as jumentas sumiram. E Saul então teve que se mover. Para que nós possamos ver uma virada de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos levantar e nos colocar a andar. Nós precisamos dar passos de fé. Fala comigo: dar passos de fé. Isso fala de movimento, isso fala de sair do lugar que você está, isso fala de fazer alguma coisa. Então, de modo insano, dê uma sacudida aí na pessoa que está do seu lado e diga para ela profeticamente: se mova! Ei, você quer ver Deus se mover a seu favor? Se mova primeiro. Normalmente o modo operante de Deus é: Ele se move em favor daqueles que se movem. Você precisa estar em movimento. Sabe, Deus poderia fazer tudo, mas Ele quer que a gente tome atitudes. Ele nos deu o direito de fazer escolhas. Então Ele quer que a gente se mova. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Fala comigo assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor
é que dá a vitória. Esse texto está dizendo, em outras palavras, traduzindo para o popular: faça a sua parte, que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar não, eu vou te dar a vitória. Mas tem uma parte que é sua. O preparar o cavalo é a nossa parte. Sabe, vir aqui é fazer a sua parte. Orar é fazer a sua parte. Ler a Bíblia é fazer a sua parte. Profetizar é fazer a sua parte. Trabalhar em prol de algo que você quer é fazer a sua parte. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tem uma parte que vai muito além da nossa. É a mão do Senhor ao nosso favor. Mas o Senhor é quem dá a vitória, o texto está dizendo. O Salmo 127 diz que se aqueles que trabalham, que edificam, se eles não confiarem no Senhor, em vão eles vão. Porque se não for o Senhor que edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham os que edificam. Então, há a nossa parte de edificar, mas acima de tudo, há a nossa confiança de que o Senhor é quem dá a vitória e que faz essa virada nas nossas vidas. Agora nós vamos provocá-la quando nós nos movemos. Então fale para alguém perto de você: você vai se mover. E diga para ele: eu vou me mover. Fala para ele: eu estou aqui me movendo. Amém? Inclusive eu estou pedindo para você repetir, para você se mover, porque pelo menos repetir se movendo você vai. Se você está sentado perto de alguém chato que não quer falar, então muda de lugar para uma pessoa que não é chata, entendeu? Eu não quero repetir o que o pastor está falando, entendeu? Não quer se mover, irmão. Né? Então nós precisamos nos mover e nós vamos ver essa virada de Deus nas nossas vidas. Quantos vão viver uma virada de Deus na sua vida aqui? Essa virada é provocada com a sua atitude. Saul então se move, ele vai em direção a esse encontro, ele vai procurar essas jumentas, ele vai fazer alguma coisa. E quando ele está fazendo alguma coisa, surge essa oportunidade: olha, vamos até o homem de Deus. Agora, o ponto que eu quero enfatizar com você aqui nessa noite é que, enquanto isso, preste atenção nisso, eles vão então ao encontro de Samuel. Para a gente ganhar tempo, eu não vou ler todo o capítulo por causa do nosso tempo, que é bem curto, mas aqui no texto diz no verso 15 assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: esse é o homem de quem eu lhe falei, ele governará o meu povo. O que aconteceu aqui foi que, enquanto Saul estava preocupado com as jumentas que sumiram, Deus tinha um propósito muito maior na sua vida. Deus tinha avisado para o profeta Samuel assim: ó, vai vir um jovem procurando as jumentas que sumiram, e esse é o jovem que você vai ungir para ser o rei de Israel. Então, enquanto ele está preocupado com algo que para ele era tão grande, mas que era tão pequeno para Deus, Deus tinha um propósito muito maior na vida dele. Às vezes nós estamos preocupados com a nossa causa, que é tão pequena, mas essa causa é apenas uma permissão de Deus para nos levar a uma bênção muito maior e algo muito maior que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes você está buscando apenas uma resposta para uma situação e Deus está dizendo: ei, além de te dar a resposta dessa situação, existe muito mais que eu quero fazer na sua vida. Existe mais, além de transformar a sua vida, eu quero transformar a vida de outras pessoas através de você. Além de te salvar, eu quero salvar outras pessoas através de você. Além de te curar, eu quero curar outras pessoas através de você. Porque é assim que Deus faz. Então Saul estava preocupado com as jumentas, mas Deus estava com um propósito muito maior na vida dele. Quando você olha, por exemplo, aí o profeta Samuel preparou um banquete para ele, e aí no verso 20 o profeta Samuel disse assim, ó: e não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, porque foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e em sua família. Ele está dizendo assim: olha, e aquela jumenta, elas já foram até achadas, esse problema já foi resolvido, porque na verdade esse problema era só a ponte que Deus precisava para trazer você até aqui e fazer de você rei e da sua família a família real de Israel. Então, quando nós estamos preocupados com algo tão pequeno, Deus tem um propósito muito maior.
Deus tem uma solução, uma virada muito maior para as nossas vidas. Quando nós nos movemos, quando nós buscamos a Deus, nós encontramos mais do que a gente pede, porque Deus é o Deus da abundância. Ele nunca dá o tanto que a gente pede. A Bíblia diz que o nosso cálice vai transbordar. A Bíblia diz que a nossa vida vai ser abundante, porque Deus é o Deus que faz muito mais do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Você pode aplaudir o nome desse Deus e glorificar o nome dele? E a Bíblia diz então que Samuel unge Saul para ser o primeiro rei de Israel. Sabe, eu quero dizer algo para você que para mim é o entendimento que eu tenho nesse texto e em textos como esse. Além de entender que essas viradas nas nossas vidas são provocadas, eu entendo que uma das formas melhores para que nós possamos provocar essas viradas nas nossas vidas é quando as jumentas sumirem, não murmure. Quando as jumentas sumirem, não questione Deus. Quando as jumentas sumirem, continue confiando no Senhor, porque Ele tem um projeto maior sobre isso. Sabe, uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer, quando as coisas saem do nosso controle e parece que está dando tudo errado, é levantar as nossas mãos e adorar o Senhor. É estar aqui perseverando, permanecendo e dizendo: Senhor, eu continuo confiando. Eu posso não estar entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor faz. Como eu costumo dizer, eu imagino Saul lá na frente, né? O exemplo da cadeira. Me dá aqui, por favor, pastor, a cadeira. Eu imagino Saul lá na frente. Diga comigo assim, uma das coisas que eu aprendo nesse texto. Fala, uma das coisas que eu aprendo nesse texto. Que eu estou aprendendo aqui hoje. Diga assim comigo: graças a Deus que as jumentas sumiram. Não, pensa comigo. Graças a Deus que as jumentas sumiram. Sim ou não? Imagina você um dia, lá na frente, anos depois, Saul está sentado no trono, ele agora é o rei de Israel. Aí ele está no trono, e um dia ele está lá no trono e ele está rindo, né? Rindo à toa, né? E alguém olha e fala assim: ei, rei, por que é que você está rindo desse jeito? E Saul responde assim: eu estou aqui pensando, rapaz, graças a Deus que as jumentas subiram. Graças a Deus que aquelas jumentas sumiram. Por quê? Porque através do sumiço daquelas jumentas, eu fui ungido para ser rei de Israel. Sabe o que isso me ensina e te ensina nessa noite? Quando as jumentas sumirem nas nossas vidas, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos dar graças a Deus, porque nós estamos olhando para o agora, Deus está olhando para o futuro. Deus já viu lá na frente e Ele está dizendo: ei, relaxa, fica tranquilo que eu sei a virada que eu tenho para fazer na sua vida. Eu sei que se você perseverar, se você continuar, e se você continuar confiando em mim, e me adorando e me buscando, você vai ver essa virada na sua vida, e ela vai ser muito maior do que você possa imaginar. Por quê? Porque os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Eles são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É confiar no Senhor. Quando as jumentas somem, fale para alguém aí perto de você mais uma vez, para ajudar ele a lembrar. Diga assim, quando as suas jumentas somem, confia no Senhor. Ele tem um plano. Todas as coisas, absolutamente todas, cooperam. Para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas e glorifique ao Senhor. Então não murmure, continue confiando no Senhor, né? E eu quero finalizar compartilhando com você um dos muitos testemunhos que me ensinou tanto isso e que para mim foi muito forte. Eu, no começo do meu ministério, contei hoje aqui de manhã também, no começo do meu ministério, quando eu comecei a minha primeira célula, estava ali ávido por ganhar vidas, por ganhar discípulos, por fazer os primeiros discípulos, ganhar almas para Jesus. O Senhor tinha acabado de me resgatar de uma vida longe da presença de Deus, escravizado pelo diabo, atormentado pela depressão e por tantas coisas. Deus salvou a minha vida, mudou a minha história, e eu falei: eu quero ser um instrumento de Deus para salvar vidas. E quando eu me coloquei nesse lugar, nós tínhamos na igreja, íamos ter na igreja um evento de colheita, que a gente chamava. Era um evento para que as pessoas viessem conhecer o amor de Deus por elas, entregar a sua vida para Jesus. E aquela era uma noite para ganhar almas para Cristo, para levar pessoas a conhecerem a Jesus.
E aí eu coloquei isso no meu coração, eu falei, meu Deus, eu quero tanto levar alguém hoje, alguém que não conhece a Jesus ainda, alguém que precisa experimentar essa salvação de Deus, essa mudança de vida que eu vivi. E eu coloquei isso no meu coração e orei por isso. E naquela manhã de sábado, o evento ia ser sábado à noite, naquela manhã de sábado eu conheci um homem, e eu conversei com ele, e ele falou que ele era desviado, que tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e eu falei, é a minha oportunidade, é esse que eu vou levar hoje. Eu falei, olha, eu quero te convidar, vai ter um evento hoje à noite, vai ter um teatro, vai ser muito, muito legal, eu queria te convidar para ir comigo na igreja. Ele falou, não vou, não gosto desse negócio. Eu falei, não, vamos lá, insisti com ele, eu falei, eu vou te buscar, aquela pessoa que insiste, eu falei, eu vou te buscar. Ele falou, você vai me buscar? Eu falei, vou. Peguei o número do telefone dele, e quando chegou quase na hora do culto, eu liguei para ele, e ele disse assim, olha, mas tem uma questão, eu estou no bar. Falei, você está no bar? Ele falou, eu estou aqui no bar. Falei, não tem problema não, eu vou aí no bar te buscar. E ele disse, você vai vir aqui no bar? Falei, vou aí te buscar. Falou, então pode vir. Aí me passou qual era o endereço e eu fui buscá-lo naquele bar. Quando eu cheguei lá, ele tinha outro amigo, falou, tem outro aqui para ir comigo. Falei, opa, são 2, hoje eu vou ganhar 2 para Jesus, aleluia, é hoje que a minha célula vai crescer. E aí, quando os 2 foram comigo, foram para a igreja, foi uma noite incrível, teve um teatro, apresentação, e nós fizemos o apelo ali para as pessoas que queriam entregar a vida para Jesus, e várias pessoas entregaram a vida para Jesus, mas aqueles 2 não. E aí eu olhei e falei, amém, Senhor, o Senhor tem um propósito, a palavra não volta vazia, A gente começa a lembrar desses textos. E aí, naquele momento, quando terminou aquele culto, eu fui deixar eles em casa. Entraram no meu carro e eu fui levá-los em casa. E quando eu fui levá-los em casa, quem já ouviu de manhã não pode dar spoiler, Mas quando eu fui deixá-los em casa, o que aconteceu? Aí eu falei que os mais espirituais diziam assim, pastor, a glória de Deus encheu o carro. E aí eles aceitaram Jesus dentro do carro chorando. Falei, não, irmão, quando terminou o culto que eu fui deixar os 2 em casa, eles me assaltaram e levaram o meu carro. Seria cômico, Se não... Me assaltaram e levaram o meu carro. Pensa nessa situação. Pensa eu na delegacia fazendo um boletim de ocorrência, o escrivão olhando para mim dizendo, como é que é a história? Você conheceu ele hoje? Eu falei, foi. Você levou ele para a igreja? Eu falei, foi. Terminou o culto, você foi levar em casa e eles assaltaram você e levaram o seu carro. Eu falei, desse jeito insano aí. Entendeu? Mas sabe, aquilo me ensinou tanto. Por quê? Porque naquele momento, e é nesse momento que nós somos bombardeados, quando a jumenta some, onde vem os questionamentos, onde vem as pessoas muitas vezes com dardos inflamados, porque naquele momento eu comecei a ouvir coisas assim, aí tá vendo? O que adianta? Vive enfurnado na igreja, cadê Deus? Nos momentos que a jumenta some, irmão, sempre vai aparecer alguém para colocar em xeque o que Deus tem para a sua vida. É verdade ou não é? Mas eu decidi, eu falei, Senhor, eu não vou murmurar. Eu vou continuar confiando no Senhor. O Senhor deu, o Senhor permitiu que levasse. Bendito seja o nome do Senhor. Quando as jumentas sumirem, a melhor coisa que eu e você podemos fazer é glorificar o nome do Senhor. É buscar a Deus. É isso que faz uma virada nas nossas vidas. E ali naquele momento eu fiquei confiando no Senhor, orando. Foi domingo, isso foi no sábado. Quando foi no domingo eu fui para o culto, adorei a Deus, louvei a Deus no culto. Segunda-feira eu fui trabalhar sem o carro de ônibus, porque não tinha mais o carro, mas adorando ao Senhor. E na segunda-feira, antes de eu dormir, já ia fazer 3 dias, eu orei e eu falei, Senhor, eu estou aqui para renunciar a esse carro. Até agora não encontraram, então a polícia tinha dito que se demorasse muito é porque provavelmente eles tinham colocado placas clonadas, tinham modificado o carro e eles iam rodar muito tempo e a polícia falando, a gente não vai encontrar nem tão cedo esse carro. Então eles foram bem otimistas assim, Eu falei, Senhor, até agora não encontraram, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu confio no Senhor. Eu quero renunciar a esse carro é uma oferta, faltam 19 prestações para eu pagar, o carro não tem seguro e eu vou ter que pagar cada uma delas, não adianta eu chegar lá no banco e dizer, não, eu levei os caras para a igreja, eles roubaram o carro, não, está tudo bem, estava fazendo a obra de Deus, não, então não precisa pagar não, está tudo certo. Não, Senhor, eu vou ter que pagar cada uma dessas prestações, mas eu quero dizer para o Senhor que cada prestação dessa que eu pagar é uma oferta que eu estou entregando para o Senhor, porque o Senhor sabe o motivo pelo qual eu coloquei aqueles caras dentro do meu carro. Eu não estava numa festa, eu não estava curtindo, eu não estava fazendo outra coisa, senão obedecer o teu chamado para a minha vida de salvar vidas. Eu coloquei eles ali porque eu estava querendo salvar a vida deles.
Então o Senhor sabe disso, e essa é a minha oração. Eu renuncio a esse carro. E eu fui dormir em paz naquela noite. E naquela madrugada eu recebi um telefonema da polícia. Eles tinham encontrado o meu carro reformado e com tanque cheio. Agora você pode aplaudir o Senhor. Um detalhe que eu não contei de manhã, né? Um detalhe que eu não lembrei de contar de manhã. Eles tinham modificado o carro, porque o carro tinha uma batida, então eles reformaram, porque com a batida ia dar muito na cara, e tinha uma lanterna que não era original, porque quando bateu, eu botei uma lanterna que não era original na época, eles arrumaram aquela batida, colocaram a lanterna original, entendeu? Mudaram as placas, como a polícia tinha dito, colocaram placas clonadas. Os policiais pararam eles de madrugada e encontraram as placas originais debaixo do banco traseiro do carro. E foi assim que eles descobriram que o carro era roubado. Fala se não foi Deus nesse negócio. Eu tenho certeza que esse anjo botou essas placas lá, irmão. Porque o cara vai deixar a placa lá, ele ia jogar fora as placas original. O anjo falou, vou deixar elas bem aqui. Sabe, mas isso me ensinou tanto. E depois dessa experiência, eu adesivei no vidro traseiro desse carro, porque na mesma noite que roubaram o meu carro, roubaram um carro de um primo meu numa outra cidade. E esse primo meu, até hoje, nunca encontraram o carro dele. Ele não é um servo do Senhor, estava numa curtição, numa balada, nunca acharam o carro dele. E depois de algumas semanas, um tio meu ligou para minha mãe e ele falou para ela assim, Maria, aí a gente vê a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E enquanto eu tinha aquele carro, depois dessa fala dele, eu tinha adesivado no vidro traseiro dele, Malaquias 3,18. Então vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. A diferença do que serve a Deus e do que não serve, daquele que se move, daquele que acredita nesse Deus, não é que você não vai passar pelo problema, mas é porque quando as jumentas sumirem, você vai ver Deus fazendo algo muito maior na sua vida. Aquele carro virou uma semente, porque eu ofertei ele depois no altar do Senhor, e ele se tornou uma colheita, não só financeira na minha vida, porque eu ofertei, mas também uma colheita de tantas pessoas edificadas através desse testemunho. Hoje eu vim aqui dizer para você, que quando as jumentas sumirem na sua vida, permaneça confiando no Senhor. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Eu não sei qual foi as jumentas que sumiram na sua vida hoje, mas eu vim lá de Brasília para dizer para você, Deus continua reinando. Deus está no controle. Sabe, Deus está no controle. Pastor, mas e agora? Pastor, e aí a minha vida? Pastor, e essa situação agora do Brasil? Ei, Deus continua reinando. Ele faz tudo com propósito. Ele não perdeu o controle. Ele é Deus. E quando eu confio nele, eu vivo essa virada na minha vida. Você vai viver uma virada na sua vida. Fique de pé no seu lugar nessa hora. Você vai viver essa virada na sua vida. Levante sua mão comigo e diga, Deus, eu creio nessa virada na minha vida. Fala, Deus, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou maldizer, eu não vou permitir que da minha boca saia outra palavra, que não seja uma palavra de fé, de esperança, naquele que continua sendo Deus, que continua sendo Deus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui em passo de fé. Deus se movimenta quando você se movimenta, amém? E o passo de fé é isso, é você movimentar as suas musculaturas espirituais. Você que está da segunda à sexta semana, levanta uma das suas mãos para eu te ver. Glória a Deus, glória a Deus. Olha quanta gente que está se movimentando e não está desistindo do seu passo de fé. Nós queremos declarar em nome de Jesus que Deus vai honrar cada passo de fé seu em nome de Jesus, amém? Pode baixar. Você que está concluindo a sua 7ª semana, hoje você está concluindo, é a 7ª, levante uma das suas mãos. Glória a Deus, olha que coisa linda. Você é resiliente, você é constante, e a constância é a mãe dos resultados. Pode baixar suas mãos. E você que está aqui pela primeira vez, você é o nosso convidado. Você que quer viver esse estilo de vida, porque passos de fé é um estilo de vida. Você que quer apresentar esse propósito diante do Senhor pela sua vida, pela sua família, ainda esse ano, por uma causa que você sabe,
é difícil aos teus olhos, pode até ser impossível, mas é possível aquele que crê. Você que quer começar esse passo de fé e declarar que você crê que Deus pode fazer ainda em 2022 coisas ainda maiores na sua vida, sai do teu lugar, vem até aqui à frente que o pastor Ivan vai estar orando por você. Sai do seu lugar, por favor. Nós vamos estar orando por você, apresentando esse passo de fé, o seu primeiro passo de fé. Você na galeria pode chegar à frente também, em nome de Jesus. E se você, porventura, você começou, mas você quebrou, você, desistiu, mas hoje Deus te trouxe aqui, e você ouvindo essa palavra, você que está nos ouvindo agora e nos assistindo, talvez você desistiu, mas você quer recomeçar, e o nosso Deus é especialista em recomeços. Você que quer recomeçar, sai do teu lugar e vem aqui que nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. Você não vai sair da mesma forma. Quantos têm sido abençoados essa noite? Diga glória a Deus. Então apresente agora, é você e Deus agora. Apresenta agora a tua causa diante do Senhor, e o pastor Ivan vai estar orando por você, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor Deus, cada uma dessas pessoas que estão decididas a se moverem. Eles já se moveram saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, fazendo um compromisso de estarem nessas semanas, Senhor, fazendo esses passos de fé. Pai, o Senhor se move a favor daqueles que se movem. E hoje, Senhor, eu quero orar para que o Senhor possa se mover na vida de cada um deles, Pai. Cada um deles tem as suas situações, cada um deles tem as jumentas que sumiram, as circunstâncias onde eles precisam de um milagre. E eu sei, Pai, que como foi na vida de Saul e de tantas pessoas, mais do que a gente possa pedir ou imaginar é aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso hoje eu quero declarar que essas pessoas que estão aqui, Senhor, começando esses passos de fé, antes de completarem essa campanha, eles já vão ver essa virada na vida deles, Pai. Eles vão viver essa virada e eles vão continuar apenas para agradecer e testemunhar aquilo que eles já viveram, pela decisão deles de se moverem. Hoje, Senhor, eu oro por cada um daqueles que já estão aí na sua segunda, terceira, quarta semana, que estão nessa campanha, que estão nesses passos de fé. Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, que eles possam permanecer, que eles continuem até ver aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. A tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O Senhor é um Deus de processos. O Senhor é um Deus, Senhor Deus, aonde nós vamos caminhando e vamos ver a aurora clarear, vamos ver o dia clarear. Pai, que a cada passo nós possamos ver mais desse dia clareando, Pai. Deus, em nome de Jesus, honra a atitude, honra a ação, honra a fé da tua igreja aqui hoje, Pai, e que eles vejam a